Você tem uma bolinha ou um bolão? O que o tamanho do seu testículo pode dizer sobre a sua saúde sexual? É extremamente importante a gente examinar o testículo do paciente, medir e propor para ele soluções. O seu testículo pode estar diminuindo por algumas causas, as causas são variáveis e os tratamentos também são variáveis. A gente tem sim forma de medicação de dar e aumentar o seu testículo. Tem que entender se você tem indicação e para isso você precisa ficar comigo até o final. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista, especializado em saúde sexual masculina. Para marcar uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Muitas vezes o paciente ele vem em consulta com queda de libido, disfunção erétil, uma série de queixas sexuais, e uma das coisas que a gente tem que ficar atento é o tamanho do testículo desse paciente. Só para você entender a estrutura anatômica do testículo, você tem o testículo, você tem o epidídimo, que é um órgão que fica atrás do testículo, e dali você tem a saída do epidídimo do ducto deferente, né, que vai levar os espermatozoides. Você tem o funículo, né, que é o funículo espermático, que está passando o ducto deferente, está chegando na artéria, está chegando veia. Então essa é a estrutura macro do testículo. Mas se você olhar o testículo do ponto de vista microscópio, lá na base funcional do testículo, você tem duas células que são importantes e atuantes no testículo. Você tem a célula de Sertoli, que é a produtora de espermatozoide, você tem a célula de Leydig, que é a produtora de testosterona. Essas são as duas grandes funções do testículo. Se você tem alguma depressão de função testicular, você vai poder ter infertilidade, você vai poder ter as consequências da queda de testosterona. Sintomas físicos, o cansaço, fadiga, sintomas cognitivos, como por exemplo, esquecimento, falta de concentração, ou sintomas sexuais com queda de libido e a própria disfunção erétil. É por isso que quando o cara tem queda de libido, disfunção erétil, é importante o exame físico. Às vezes o próprio paciente já notou uma diminuição do volume testicular e outras vezes não. A gente vai ter que notar no exame físico ou até no ultrassom com Doppler de bolsa testicular, que também é possível medir esse testículo. O tamanho normal de um testículo é em torno de 15 ml, de 15 a 25 ml é um tamanho normal. Menos de 15 ml é um testículo menor, é um testículo mais atrofiado e que, portanto, pode gerar aquelas consequências de infertilidade ou queda de testosterona. E o que pode tornar esse testículo menor? O que pode diminuir o testículo? Vamos lá, vamos entender. O que diminui, assim, a causa mais comum que a gente vê na prática hoje em dia é o abuso de esteroides anabolizantes. Sempre que você toma hormônio exógeno, você está tomando testosterona, você está dando testosterona, injetando, a sua hipófise entende que não precisa estimular esse testículo. Então ela para a produção de dois hormônios, o FSH, que estimula o seu testículo a produzir espermatozoide, para a produção de LH, que estimula o seu testículo a produzir testosterona. Como esses dois hormônios vão lá para zero, o seu testículo fica dormindo. Ele não produz nem testosterona e nem espermatozoide. O testículo dormindo, ao longo dos meses e anos, ele vai atrofiando, ele vai perdendo volume mesmo. 25% dos homens que usam esteroides anabolizantes vão ter uma atrofia testicular marcante. Essa atrofia ela pode ser irreversível, dependendo do tempo que você ficou ali, mas em outras vezes ela pode sim ser reversível com os tratamentos que eu vou te mostrar no final desse vídeo. Outra causa, traumas e infecções. Se você teve um trauma na infância, uma porrada que você levou, ficou inchado na época, tal, se lembra disso. Torção testicular, você teve torção testicular lá atrás que não foi muito bem tratada, então traumas, infecções, né? Você teve ali uma infecção, uma orquiepididimite muito grave lá atrás, ficou vermelho, foi inchado, teve muita dor, tratou com antibiótico, resolveu, mas isso pode ter deixado sequelas. Então, traumas e infecções do passado também é outra causa de redução do volume testicular. Varicocele. O que é varicocele? Varicocele é a varize de bolsa escrotal. A varize de bolsa escrotal, as varizes, né, que fazem... O que uma varize de bolsa escrotal faz? A varize, a veia escrotal, a função dela era tirar sangue do testículo e levar para o resto do seu corpo. Mas a veia varicosa é uma veia que não faz a função dela adequadamente. Ela não empurra o sangue de volta para o seu corpo. Ela sequestra o sangue nela,
se dilata, muda a temperatura testicular, o testículo fica numa temperatura mais baixa, e isso faz com que atrapalhe a espermogênese. Então é uma importante causa de infertilidade. Não, está muito mal definido se isso pode prejudicar sua função testicular no ponto de vista de produção hormonal, mas certamente é uma importante causa de infertilidade, de redução do volume testicular e, portanto, de infertilidade. Você tem a redução testicular pelo chamado hipogonadismo hipogonadotrófico. O que é isso? Basicamente é a queda na produção do FSH e LH que diminui o estímulo ao testículo e ele acaba reduzindo de volume. Algo semelhante com o que você ouviu lá com os esteroides anabolizantes, mas aqui simplesmente pelo fato de você estar dormindo mal, então privação de sono, estresse, ansiedade, depressão, tudo isso faz com que a sua hipófise fique desregulada, então diminua o estímulo ao testículo e diminua a produção testicular. É um eixo desregulado, isso é o que eu mais vejo hoje em dia e a gente tem tratamento para isso aí. Outra causa é a idade. A idade, ela vai evoluindo sim com uma falência testicular. O tecido funcional do testículo vai ficando mais cansado, ele vai diminuindo a produção de testosterona e ele pode sim ir de espermatozoide, ele pode sim perdendo volume, né? Então diminuindo o espermatozoide, testosterona e volume também, tamanho. Forma de tratamento, né? Como que você vai tratar? Como que você vai melhorar essa função testicular? Como que você vai recuperar o tamanho do testículo? É claro que você tem algumas causas que são cirúrgicas, varicocele, você vai operar a varicocele. Você vai tirar aquelas veias dilatadas da jogada e aquele testículo, o sangue vai passar a fluir pelas veias que de fato funcionam, melhorar a função testicular e melhorar sim o tamanho testicular, isso pode acontecer. Então varicocele é causa cirúrgica. Esteroide anabolizante, você vai tirar aquele esteroide anabolizante, você vai fazer uma recuperação do eixo que entra no tratamento que eu queria falar para vocês agora. Como que a gente pode fazer? Que medicações que a gente pode dar para fazer esse testículo dar uma acordada e voltar? A primeira delas, a mais usada, é o citrato de clomifeno. O citrato de clomifeno, ele age a nível de hipófise, ele engana, entre aspas, a hipófise. A hipófise, mesmo notando ali um aumento da testosterona, ela continua aumentando a produção de FSH e LH. Então esse FSH e LH vai lá no seu testículo e fica estimulando mais a produção de espermatozoide e de testosterona. É, portanto, um tratamento para aumentar a testosterona endógena e aumentar a sua produção também de espermatozoide. Pode-se notar um aumento testicular depois de 6 a 8 meses tomando Clomid. Não é todo mundo, mas é uma coisa que pode acontecer com clomifeno, sim. Vou deixar um vídeo que eu falo sobre substâncias que podem ser aplicadas, né, no pênis para fins estéticos e até o próximo vídeo.